do método de medição de corrente mais tensão, né, queda de tensão, que a gente vai ter lá. Né? Então, a gente vai ter dois instrumentos. Um vai medir tensão e o outro vai medir corrente. Um vai medir queda de tensão, como se fosse aí a condução reversa, e o outro vai medir o consumo dessa malha. Tá? Então, quando a gente tem a condução reversa, a gente vai medir só queda de tensão na malha. Então, quantas variáveis nós vamos ter aqui quando nós estivermos aí utilizando a condução reversa? Nós vamos ter uma variável, que é a queda de tensão. Então, nesse método de 2 multímetros aqui, né, nós vamos ter a queda de tensão e nós vamos ter o consumo da malha. Né? Quanto mais variável nós tivermos acerca de uma malha, de um circuito, né, mais precisão no nosso diagnóstico nós vamos ter. Isso aí é um fato. Né? Isso aí é conhecido de todo mundo. Se você colocar aqui um outro multímetro para medir agora, sei lá, a frequência da malha, ou a impedância da malha, né? Então, você vai ter aí 3 variáveis contra uma da queda de tensão. Aí você vai colocar outro equipamento aqui, outro multímetro aqui. Agora você vai medir a resistência da malha. A resistência da malha. Então, você passa a ter 4 variáveis aqui. Então, quanto mais variáveis você tiver acerca de uma malha, mais precisão você tem, não é? Aí você tem o quê? Você tem a queda de tensão e você tem o osciloscópio. Né? O osciloscópio você consegue medir, o Fábio vai explicar muito bem isso aí para vocês. Né? Você vai medir a tensão de pico a pico, a tensão ao longo do tempo. Né? Então, se essa tensão aparece estável ou não estável, a frequência que essa tensão vai aparecer. Ele consegue também, com o osciloscópio, com uma ponta diferencial, com um método de resistor shunt, medir a corrente da malha. Então, ele tem um gráfico, ele consegue plotar um gráfico de consumo daquela corrente, coisa que nenhum equipamento desse aqui vai nos dar. Formas de onda e tudo. Então, quanto mais variável você tiver acerca do circuito, quanto mais instrumentos você utilizar em cima de uma malha, né, para medir a sua resistência, a sua impedância, a sua frequência, a sua queda de tensão, o seu consumo, mais precisão você tem no seu diagnóstico. Né? Tem diversas informações sobre aquela malha, como se fosse fazer um exame de sangue. Quando o cara te pede, vou fazer um exame de sangue para verificar sua glicose, é uma coisa. Quando o cara te pede um hemograma completo, é outra coisa, vai te dar um check-up geral. O cara tem muito mais informação do seu corpo humano do que o outro exame que só tinha uma informação, que era a glicose. Né? Então, quanto mais informação você tiver, melhor. Porém, todo instrumento, seja ele qual for, do DM, que é o do multímetro digital, ou do multímetro analógico, né, ao osciloscópio, ao analisador de espectro, né, nós temos aí, não falhas, mas nós temos limite. Né? Então, nós temos limites de medição. Por exemplo, o osciloscópio, né? Qual a banda maior de osciloscópio que a gente já viu? 500. O máximo que eu vi 500. Então, ele mede frequência aí até 500 GHz. Né? É o máximo. Já o analisador de espectro, você tem aí analisador de espectro que mede de 500 a 1 GB. Aí nós temos de 900 MHz até 2.4. Aí você precisa medir 5 GHz. Aí já é um outro analisador de espectro, já é outra coisa, né? Então, ele tem, seus equipamentos têm um limite, né? Quando a gente tem lá um instrumento que mede queda de tensão e corrente ao mesmo tempo, né? Se eu tiver um circuito, uma malha que tem um capacitor de acoplamento, né? O meu consumo aqui dessa malha vai ser de quanto? 0 miliampere. Né? Qual a queda de tensão que vai ser aqui também? Não vai ter queda de tensão nenhuma. E pode ser que não esteja presente esse capacitor de acoplamento,
pode ser que esse capacitor de acoplamento esteja com defeito, mas esse método aqui não vai pegar. O multímetro eu até consigo pegar se eu trocar a escala, ao invés de a gente medir em condução reversa, se nós medirmos em escala ômica, né, que é a escala de resistores, a gente consegue medir a resistência da malha. A gente só vai comprovar que esse circuito aqui está conectado, que esse capacitorzinho está no lugar, né? Aqui, ele não vai ter o consumo de corrente. Eu só consigo ter consumo de corrente nessa configuração aqui se eu tiver um equipamento que gere... Quando a gente tem um capacitor de acoplamento, né? Acho que, não sei se todo mundo sabe aí, mas nós temos capacitores de acoplamento. Esses cabos estão em série com a malha. Né? Aqui é o CI. Nós temos os capacitores de desacoplamento, aqueles que estão ligados ao GND, ao terra. Né? Todo capacitor é para fazer filtragem de tensão alternada. O capacitor se comporta em tensão contínua, né? O que passa por ele é sempre tensão alternada. Então, a função do capacitor de acoplamento é essa aqui, deixar passar a tensão alternada para o lado de cá, por exemplo, né? E evitar que passe tensão contínua. Ele bloqueia a tensão contínua e deixa passar a tensão alternada, né? O nosso multímetro, o nosso DM aí, nosso multímetro, né? Ele injeta o quê? O que ele injeta na linha? Para poder ter o resultado de queda de tensão aqui. Ele injeta uma tensão contínua na linha. Então, ele injeta lá 1,8 volts, 2 volts, 3 volts, depende do multímetro aí, né? Então, ele injeta aí 2 volts de tensão contínua. Então, consequentemente, ele injeta uma tensão contínua, vai ser bloqueado por esse capacitor de acoplamento aqui, não vai conseguir passar para o outro lado e fazer a leitura do circuito integrado, por exemplo, né? Então, qual equipamento que lê isso aqui, né? Esse tipo de malha? O osciloscópio lê? Sim. Aí eu vou precisar de um gerador de sinais, um gerador de função, né? Para gerar uma senoide, para gerar uma tensão alternada. Então, eu venho aqui, injeto uma tensão alternada nessa malha, não é? Essa tensão alternada consegue passar pelo capacitor e a gente consegue buscar informações de consumo, de corrente, através dessa tensão alternada. Ele vai lá, volta, busca informação, o equipamento busca informação. Então, o osciloscópio consegue medir, o Smart Curve consegue medir essas informações, tá? E o multímetro, um do lado do outro, agarrado um lado do outro, não consegue ler essas informações aqui. Então, a gente tem essa limitação. Cada ferramenta ela está para dar suporte para a gente fazer o reparo, né? Então, cada ferramenta tem sua peculiaridade, ela tem a diferença uma para a outra, não é? Mas é simplesmente uma ferramenta. A gente tem que entender que uma ferramenta complementa a outra.